O carnaval chegou ao fim, e dessa vez em casa devido à pandemia do coronavírus. E se é verdade que o ano só começa após o carnaval, que tal pensarmos novos hábitos para 2021? Nesse segundo episódio, vamos te sugerir 3 novos hábitos para adicionar à sua rotina. Seja bem-vinda e bem-vindo. Esse é o Voz, o podcast sobre saúde mental baseado em você, produzido pela VS Lacerda, empresa de psicologia localizada em Caruaru, Pernambuco. Vânia Lacerda é psicóloga com base na psicanálise. Ela começou a carreira em hospitais e hoje atende clinicamente e faz consultoria a empresas da área da saúde. Vânia nos apresenta agora uma perspectiva necessária sobre nossos hábitos. Ultimamente tenho compartilhado nas minhas redes sociais com vocês ou em conversas com colegas, amigos, enfim, sobre o momento que estamos passando e a respeito dos impactos que isso causa no nosso cotidiano, na nossa rotina, enfim, nos nossos hábitos. E pensando nisso, tenho me perguntado muito e refletido a respeito do que é rotina e do que são esses hábitos. E pensando muito na questão que a psicologia, sendo uma das ciências entre várias, que estuda e que aborda o comportamento, os hábitos e as suas implicações, as suas consequências no dia a dia, ao longo da nossa vida, do nosso cotidiano. É sabido já que alguns hábitos podem conduzir a algum tipo de transtorno, a algum tipo de compulsão, a algo que a gente pode entender como um problema, uma doença mental. Mas, em geral, o hábito em si ele não é nem negativo, nem positivo, nem bom, nem mal. Mas a que ele atende? Para que ele está servindo? Qual o sentido? Né? Como ele flui dentro da nossa vida, dentro do tempo da nossa vida? Como ele se encadeia? Como são encadeadas os sucessivos comportamentos e atitudes que nós temos no dia a dia? E eu acredito que quando existe uma estereotipia, ou seja, um hábito, um comportamento, um gesto que ele é repetido sem nenhum sentido, sem nenhum propósito, que foge do seu fluxo natural, daquilo a que se destina, que tem um objetivo, que pode ser muitas vezes consciente ou inconsciente, ele acaba se tornando uma compulsão e aí sim pode gerar um transtorno, uma desordem mental, um problema, uma doença mental. Mas o hábito, um comportamento que nos permite uma rotina em nosso cotidiano, que nos faz bem, que nos deixa gratificados, que faz sentido, que nos dá uma sensação de bem-estar, é sabido que essa rotina ela pode também nos causar conforto, pode nos causar segurança, principalmente dentro de um momento, de um mundo tão incerto, com tantas incertezas, com tantas dúvidas, com tantos questionamentos, uma rotina que já é conhecida pode nos fazer bem. Mas essa rotina, como a gente está falando aqui, precisa ter um sentido. E aí, pensando nisso, eu vou sugerir aqui 3 hábitos que podem ser integrados ao nosso cotidiano e que nos levem a essa sensação de bem-estar. A primeira sugestão diz respeito ao movimento, o movimentar-se. Comportamentos, gestos, atitudes que criem movimentos. Esses movimentos são físicos mesmo. Por exemplo, andar, caminhar, fazer algum exercício físico que seja prazeroso, que nos ajude na nossa saúde física e mental, dançar. Enfim, incorporar o movimento à nossa vida, hábitos que gerem movimento. E movimentar o corpo, a gente pode pensar em movimentar a mente também. Podemos pensar naquele bom e velho hábito de fazer palavras cruzadas, que inclusive
pode ser até indicado para que a gente movimente o nosso cérebro, uma ginástica para o cérebro, um movimento para que ele possa estar vivo, atento. Enfim, movimentar-se é uma sugestão de hábito que deve fazer parte do nosso cotidiano. A segunda sugestão diz respeito a criar o hábito de fazer algo diferente do usual, do normal, no sentido daquilo que estamos acostumados a fazer no nosso dia a dia. Como, por exemplo, eu já até comentei, fazer um caminho diferente daquele que nós usualmente, costumeiramente fazemos, como quando vamos ao trabalho, por exemplo. Podemos também, no ambiente de trabalho, convidar um colega de um outro setor que mal conhecemos, que apenas nos vemos porque fazemos parte da mesma empresa, mas não temos um relacionamento próximo, e convidá-lo para tomar um café, por exemplo. E em tempos de pandemia, onde muitas vezes precisamos restringir mais os nossos movimentos de ir até um trabalho, de ir circular normalmente, precisamos de mais restrições, de maior isolamento, maior distanciamento social. Podemos, dentro de casa, por exemplo, preparar um alimento, cozinhar, se não é algo que é usual, se não somos nós que fazemos geralmente a comida. Por que não fazermos a nossa comida, cozinhar, fazer algo para alimentar as pessoas com as quais convivemos ou para nós mesmos? Também me ocorreu você assistir, na verdade, a televisão sem som. Seja um filme que você gosta, seja um programa, e começar a entender o que está acontecendo apenas através da visualização. Enfim, algo inusitado, algo diferente, criar esse hábito. E por fim, uma terceira sugestão é tirar pelo menos 5 minutinhos do nosso dia para ficarmos em absoluto silêncio com nós mesmos. Achar um cantinho do local que nos sintamos confortáveis, estejamos seguros e ficarmos em silêncio total. Procurar desligar qualquer aparelho, não estar com ninguém à nossa volta, apenas por 5 minutos, e estarmos em contato com nós mesmos. Sim, fazer isso de diferente sempre, inicialmente, é um pouco difícil, que temos na nossa resistência natural. É estranho ao nosso natural, ao nosso hábito usual. Mas um pouquinho de esforço vale a pena. E aí, gradativamente, vocês vão perceber que vai se tornar também um hábito, que faz parte da sua rotina, mas que vai ter sentido, vai lhe fazer sentir bem e vai lhe dar equilíbrio físico, emocional e espiritual. No episódio de hoje, trouxemos 3 sugestões de hábitos para você somar ao seu cotidiano. Esse foi o episódio do Voz, o podcast de psicologia baseado em você.